E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo ótimo. Vídeo de hoje, qual a melhor hora de pedir aumento de limite no Itaú? Da série, qual a melhor hora de pedir limite de crédito? Pois é, essa foi a ideia de um inscrito aqui do canal, o Gostosão da Pisadinha. E eu achei legal a gente destrinchar isso em vários vídeos, em vários bancos. Por quê? Porque não é sobre um banco específico, não é sobre uma maneira específica. Cada banco ele tem um detalhezinho diferente. Eu já falei sobre o Santander e hoje é o Itaú, Banco da Massa. O Itaú, ele tem um detalhe. Então, tu foi lá, eu vou até te mostrar aqui, ó. Vou botar a telinha do meu celular para vocês verem. Ai, esse detalhe tão chato, tão ruinzinho do Itaú, mas ele ainda é um banco bom. Telinha aí. Vamos lá, tu foi pedir o teu cartãozinho de crédito, fosse pedir crédito pro Itaú e tu tá com essa linda opção aqui, ó. Ó. Pimba. Tá demorando. Aqui. Solicitação e análise. Então o quê? Não foi permitido a liberação de crédito para ti ainda. E qual é a melhor hora, Vinícius? O que eu tenho que fazer? A gente entendeu um pouco sobre o Santander, como é que o algoritmo vê, que ele gosta daquele cliente que está em ascensão. Só que o Itaú, além de toda a forma que a gente vê o crédito, ele é um banco diferente. Como assim, Vinícius? Ele dá muita bola para a estabilidade. Ele valoriza o tempo e a consistência do cliente Itaú. Então, eu vou aqui comentar um pouco sobre essa lógica do algoritmo e como é que vai funcionar. E depois, qual é o tempo certo para a gente pedir um crédito no Itaú da Massa. Vamos lá. O Itaú, então, ele não é um banco que aposta em clientes. Ele é um que investe em clientes. Ele é diferente. E que provam ser fiel e confiante. Porque todo banco quer fidelidade, esse é o ponto. O algoritmo deles é uma máquina da estabilidade. E ele vê o quê? O tempo de relacionamento. Ó, o algoritmo do Itaú, ele vai chegar lá e vai olhar assim, pô, Vinícius, tu abriu conta aqui comigo. Tá, eu vou deixar só uma aspas aqui antes de continuar. Eu tenho problema com o Itaú? Devi pro Itaú. Se tu deveu, pagou com desconto, isso e aquilo, não é um trabalho tão fácil. Até quem pagou com desconto é um trabalho mais complicado. Não é que ele não vai te ofertar crédito, ele vai te ofertar, mas com tempo. Lembra? Ele é dos que prova confiança. E aí, quando a gente ficou devendo pro Itaú, a gente não provou nossa confiança. Ah, mas eu paguei. Beleza. Trabalho de novo, relacionamento novo. Mas não paguei, Vinícius, paguei com desconto. Vai dar, mas demora. Vinícius, o Itaú caducou. Aí não vale a pena. Se caducou porque tu não pagou, tu ainda deve pro Itaú. Então tu deve, ok? Ele só perdeu o direito de te cobrar, mas tu deve para ele. Então hoje a consistência e a constância junto com a confiança é muito importante no Itaú. Então o tempo de relacionamento, o primeiro foco importante. O algoritmo dá um peso gigante por tempo que você é cliente dele. O relacionamento de 5 anos, por exemplo, é longo. Com movimentação constante, é muito mais valioso do que um relacionamento de 6 meses. Então, hoje, se tu chegar lá no banco e abrir uma conta achando que o Itaú vai estourar a tampa pra ti, não é bem assim. Ele gosta do CPF. Eu, Vinícius, eu estou no cadastro do Itaú há uns 15 anos. Não, 15 não. 15 anos eu teria... gente, eu acho que é 15 anos. Chega como eu tô velho. Tá, voltando. Eu tô com 40 anos, gurizada. 40, tô velhinho. Meu Deus. Eu já sou cliente há 15 anos. Então o que aconteceu? Eu fiz a conta, eu reativei, ele me deu o quê? Ele me deu um limite de conta, bonitinho, e me deu um crédito, uma oferta de empréstimo, mas tudo com juros muito alto. Por quê? Porque eu devi, o Itaú perdeu a confiança comigo, tá? Ele me entregou crédito, mas não o que eu preciso. Cara, um empréstimo de 9% ao mês não é uma coisa que tu precisa ou que o banco vai te entregar. Então, e eu entendo a lógica dele, eu também não quero ser diferente, eu quero ser criador de conteúdo, então eu tenho que explicar. Histórico de pagamento. Pô, tu tá nesse período pagando a fatura em dia, pagando empréstimo em dia, usando. O Itaú adora clientes que vão gerenciar as finanças corretamente. O Itaú e todos os bancos, né? Então assim, ó, o Itaú ele vai ter uma pegada da consistência com o tempo, junto com o teu histórico de pagamento concluído com sucesso, junto com utilização de limite. Não adianta tu ter limite e não usar. Esse meu caso aqui, por exemplo, eu tenho limite, ó, 370 de limite de conta, eu não vou usar. Empréstimo, eu não vou usar. Eu sou um cliente bom pro Itaú? Não. Ele quer me entregar um cartão Itaú Signature. Ele quer, porque ele antes nem essa opção tinha. Só que ele não consegue me entregar. Por quê? Porque analisando na hora que for entregar à risca, eu não mereço.
Mas não é o meu vídeo, o meu caso. Eu tô dizendo pra ti, se na hora de ofertar um cartão, ele te deu um cartão diferente dos que ele já tava te promovendo, por exemplo, tu tava sempre lá com aquele Itaú Clique básico, aí do nada ele quer te entregar um Itaú Uniclass Signature. Cara, é diferente. É diferente, ele já tá te vendo diferente. Só que o que acontece? Tu tem que entender. Pô, ele quer me entregar, mas eu não sou negativado. O que tá faltando? Vai até uma agência e conversa com o gerente. Vai ser diferente. Relacionamento junto com produtos. Pum! É o que Itaú quer. Ele quer o teu tempo de relacionamento. Ele quer histórico de pagamento. Ele quer utilizações do limite, não tanto, tá? A ideal aí é até 50%, 60% tu usar o limite, não sempre estourar a tampa. E tu usar os produtos. E qual é o produto que eu acho hoje um baita produto que o Itaú tá, ó, batendo na tecla? Cofrinhos, gente. O famoso cofrinhos do Itaú. Ele lançou esse produto, ele quer que as pessoas utilizem esse produto. Oh, meu Deus, por que... Ah, aqui, ó. Poupança, né? Que é poupança. Não quer poupança. Cadê o cofrinhos? Sumiu meu cofrinhos. Cara, vou botar investimento aqui. Então ele quer... É que eu acho que nem tá aparecendo porque eu nem tenho aqui. Aqui, ó. Investir. Ele quer que tu invista dinheiro. E um produto que eu acho muito bom é o cofrinhos. 100% CDI. Cara, é igual conta digital. E isso aqui o Itaú adora. Ele acabou de mostrar por quê. Por que ele gosta? Porque é um produto prático, ágil para ele. E ele sabe que ele perdeu muito valor de mercado quando entrou as fintechs ofertando esse produto. Então eles tiveram que se adaptar. Eles criaram esse cofrinho. E esse cofrinho é muito bom. Para relacionamento é piada de bom. Mostra pro Itaú o quê? Que tu tá com tempo de relacionamento, que tu tem histórico de pagamento comprovado, que tu tens um cartão que tu utiliza de 30%, 50%. Pô, Vinícius, mas eu não tenho nem cartão. Mas que tu utiliza a conta todos os dias, tu mexe. Ó, cara, ele tem gerenciamento financeiro. Ele coloca dinheiro nos meus cofrinhos toda hora. Isso é importante. Isso vai trazer pra ele uma visão tua de maturidade financeira. Que isso com o tempo vai ser muito bom, tá, Vinícius? Mas vamos lá. Tu falou qual é o tempo necessário. Então, outra dica que eu vou te dar, como eu digo em todos os vídeos, cadastra o teu CPF aqui ou o telefone celular como chave Pix, porque mostra pro Itaú que tu quer ele como banco principal, porque qualquer pessoa que vai utilizar as chaves Pix, CPF, número de telefone celular do banco, quer mostrando para ele que ele quer ser banco principal. Se tu tiver uma conta de débito automático também, isso vai ser muito importante. Beleza. Tu fez tudo isso que eu te falei. Tu criou um histórico de relacionamento. Ele sabe a questão da tua renda, ele conseguiu entender. Tu tá usando o cartão ou usando a conta normal. Tu tá guardando dinheiro. Tu tá usando os produtos. Beleza. Quanto tempo? Começa de 6 a 12. Não a partir de 6. Então não vai assim, 6 meses. Não. É a partir de 6 meses a 12 é um relacionamento consistente. Às vezes o Itaú vai te entregar alguma coisa de arrancada porque ele não quer te perder como cliente. Então ele te entrega um produto, mas não quer dizer que aquele produto inicial é o teu limite. Não, é o teu começo. E esse é o ponto importante. É diferente do Santander. O Santander faz o quê? Te entrega um limite de 5 mil e vamos ver como é que tu é como cliente. O Itaú não. Ele vai te entregando aos poucos e vai te testando para verificar até onde vai ser a tua aposta. Então, o prazo interessante é 6 a 12 meses para te pedir uma nova análise de crédito do Itaú. Após a prova da estabilidade. Então você deve ter uma promoção, aumentou o teu salário, ou o teu score de crédito subiu significativamente, atualiza a tua renda no aplicativo ou vai lá até o banco para pedir. E aí é que o banco vai querer te oferecer. Depois desse prazo de ser, tá, Vinícius, mas o ideal mesmo, eu vou ser sincero contigo, depois de um ano, tu ir lá e pedir um aumento. Um ano no Itaú. Eu recomendo um ano. Depois de um ano, bem tranquilo, tu vai ter uma agência. Oi, tudo bem, meu amigo? Tá, mas e Vinícius, se eu não for na agência? Aí tu vai barrar no algoritmo do Itaú. E aí tu não tem o que fazer, é só trabalhar com a conta e esperar. O prazo máximo, 12 meses também. A partir de 12 meses é que tu vai começar a ver os resultados acontecendo dentro do Itaú. Produtos, Vinícius, tu acha seguro? Seguro eu não acho importante. Por quê? Porque seguro tu rasga o dinheiro e joga fora. Agora, de repente, fazer um pique de 30 pila por mês, só para ter produtos Itaú, isso vai ser muito bom. Centraliza toda a tua finança no Itaú. Faz os investimentos no cofrinho, como eu te falei. E também, se tu puder habilitar o Open Finance, cara, é o divisor de águas. Então assim, eu creio muito que o Open Finance hoje é onde vai te levar para outro patamar de vida financeira se tu tiveres uma conta. Para quem eu faço para as contas que tu tem maiores limites, são os melhores
lugares para te indicar o Itaú para observar. Eu fiz em todas as contas, por isso que hoje eu tenho alguns limites, porque eu forço o Itaú a me entregar limite com os Open Finance, ó, instituições financeiras. Opa, onde é que eu olho aqui? Aqui, ó, contas conectadas, gestão de Open Finance. Ó, hoje eu recebo, ele olha do meu Mercado Pago, Nubank, Banco do Brasil, ó, o Inter já mandei, Nubank, então hoje ele consegue olhar todas as minhas contas, e eu enviei do Itaú para o Unibanco para o Nubank. Então hoje eu mostro para o Itaú todas as contas que eu tenho para ele ver as minhas rendas, e assim que eu forço o algoritmo a querer me entregar crédito, junto com outras coisas que eu já te falei, sobre colocar o imposto de renda, se tu tem imposto de renda dentro da plataforma Itaú para tu olhar. Então, forçando isso, com o tempo, com certeza vem um limite melhor para ti. E o que tu achou desse vídeo? Cara, eu gostei, Vinícius. Deixa aí nos comentários, eu quero saber, tá bom? E até o próximo, valeu!